ao segundo vídeo aqui em defesa da fé católica, da intercessão dos santos, resposta a missionário Daniel Silveira, né? O cara tá tentando distorcer a escritura para provar que a intercessão dos santos não existe. E tivesse explicado para essa pessoa que, olha, isso que nós praticamos, a intercessão dos santos, não encontra fundamento nas escrituras, mas encontra fundamento na tradição, encontra fundamento, sei lá, em algum texto dos patrísticos. Encontra na tradição, na escritura e no magistério, certo? Sei lá o que ele poderia dizer, mas se ele fosse por esse caminho, seria sim um argumento muito mais honesto. Eu teria apenas que contra-argumentar algumas coisas, mas continuariam crendo desta maneira. Mas não precisaria fazer esse show de horrores que foi as interpretações bíblicas e a hermenêutica que ele fez desses textos. Teria preservado pelo menos as escrituras, que os católicos dizem amar também. Então, quando for fundamentar esse tipo de coisa, fundamenta na tradição, fundamenta nos textos oficiais da Igreja Católica, fundamenta em algum texto patrístico que você encontrou lá, sei lá, mas não precisa deturpar e massacrar o texto bíblico para tentar fazer ele dizer aquilo que ele não diz. Mas vamos agora para o segundo texto que ele vai utilizar, porque apesar dele falar que existem muitas coisas que não estão nas escrituras e que devem ser ensinadas pela igreja, ele tentou mesmo assim fundamentar pelas escrituras. O segundo texto que o missionário Daniel vai tentar utilizar para fundamentar o infundamentável está lá em 1 Timóteo 3,15, está aí na sua tela, está em destaque rosa, é apenas esse versículo 15 que ele citou e é o que nós vamos ler por agora. Cara, é um tiroteio, cara. Você vai fazer um vídeo de apologética desses, refutando esses caras, é muito conhecimento bíblico, cara. Porque os caras usam várias manobras e várias táticas. E somos nós depois, né? Mas vamos lá, né? 1 Timóteo 3,15. Que Paulo quer falar sobre esse respeito, sobre esse texto? Diz o seguinte: para quem Paulo está falando? Para quê? Mas vamos lá ver a resposta dele, vamos argumentar em cima, por etapa por etapa. Nós temos Paulo enviando essa carta para Timóteo dizendo o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E agora eu tenho certeza que temos católicos aí dizendo: tá vendo, eu sempre digo para você, a igreja é coluna e fundamento da verdade, ou sustentar. Aqui ele vai tentar fazer uma gracinha, mas vamos aqui ver. 1 Timóteo. Para a gente entender esse texto, 1 Timóteo 3,15. Olha só. Todavia, se eu tardar, ó, quero que saiba, ó. Quer dizer que, se eu tardar o quê? Se eu apostatar da fé. Se eu tardar o quê? Sair da fé. Sair do fundamento dos apóstolos. Está no caminho errado. E ele vai falar assim, ó. Para quê? Para a comunidade de São Timóteo ali, para seu discípulo, seu filho na fé, São Timóteo. E para você entender aqui, esse texto tá falando para quem? Você pega em 1 Timóteo 3 ali, ó, para aqui, ó, bispos, diácono ali na comunidade, como se deve portar na casa de Deus, que é a coluna sustentáculo da verdade. Ó, casa de Deus, a igreja, ó. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas que sustenta a verdade? Você pega aqui em Gálatas 2,9. Tiago, Cefo e João, que são considerados as colunas. Paulo, ele é uma das colunas. São Timóteo também, ele é uma das colunas. Como que deve portar na casa de Deus, que é a coluna sustentáculo da verdade? Aqui, ó. Você pega aqui, ó. 1 Timóteo 3,1. Eis uma coisa certa que aspira ao episcopado. Saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser repreensivo a casa, uma só vez, sobrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado bebidas violentos, mas concedente, pacífico, desinteressados, deve ser saber governar bem a sua casa, educar seus filhos à obediência e na castidade.
Olha só. A coluna sustentáculo da verdade, ela é organizada. Tem um magistério, tem bispo, tem diácono. Você pega aqui, ó, 1 Timóteo 3:8, 1 Timóteo 12, também tem. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Saiu dessa verdade, está fora da verdade. Está pregando outra verdade. Está pregando outro Jesus diferente, segundo Coríntios 4. Por quê? Porque nós somos guiados pelo magistério. Quem é esse magistério? Vivo. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas? Os apóstolos que ele escolheu. Que deram a vida para edificar a igreja. É simples isso. Entender isso, cara. A verdade será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? Porque Efésios 5, 25, 27, marido, amai a vossa mulher como que amou a igreja, se entregou pela igreja. A igreja é quem? A esposa do Senhor. E os apóstolos que sustentam essa coluna, que são os alicerces da pregação oral e depois escrita. E nós somos guiados pelo magistério, pela coluna sustentáculo da verdade. Então, Paulo já está falando que já tem uma hierarquia, dando a instrução ali para São Timóteo. Simples entender isso, pastor. Simples. Vocês são guiados por quem? A sua igreja é a coluna sustentáculo da verdade? Está sob o fundamento dos apóstolos? Sua pregação está sobre o ensinamento da igreja? Está fora. Eu digo para você, a igreja é coluna e fundamento da verdade, ou sustentáculo da verdade. As duas traduções cabem aqui. Então, por que você não crê na igreja católica, seu herege miserável? Sim, e nós temos esse texto aqui, e não tem para onde correr. O texto é muito claro, o texto é evidente. Está dizendo sim, que a igreja, que é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é sim coluna e sustentáculo da verdade. Não tem para onde correr. Só sobra uma opção, que nós creiamos que a igreja é sim coluna e sustentáculo da verdade. E eu creio nisso. Agora, o que a gente deve fazer é... Sim, mas qual igreja é a coluna e sustentáculo da verdade? Que Cristo fundou uma só igreja. Cristo, ele fundou uma só verdade. Certo? Então, se a igreja, você pega aqui Mateus, você pega Mateus aqui, 18, 17, ó. Se recusar ouvir dizer a igreja, ou se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti um pagão publicano. Aquele que não ouve a igreja é um pagão publicano. Aquele que não ama essa igreja, aquele que não segue o fundamento dos apóstolos, é um herege mesmo. Felizmente é isso, ó. 1 Timóteo 3, 15, ó. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna sustentáculo da verdade. Olha só. Você pega aqui em Mateus 18, ó, 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma só igreja que foi edificada sobre a Quefas e os apóstolos, que é a coluna sustentáculo da verdade. A Mundial não é coluna sustentáculo da verdade. A Assembleia não é coluna sustentáculo da verdade. A sua igrejinha aí, pastor, não é coluna da verdade. O seu ensinamento não é o caminho da verdade. As apóstolos 2:42 perseverava eles na doutrina dos apóstolos, que é guiado pela coluna sustentáculo da verdade, que tem por pastoreio a Quefas, que é uma das colunas, a pedra que vai edificar a igreja. 1 Pedro 2, 4 e 5. Certo? E em 2 Pedro 3, os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos, ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Que a igreja que Cristo fundou, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre as pedras que deram a vida, que são as colunas, Gálatas 2:9, é o baluarte da verdade. Saiu dessa verdade, é historinha, é conto de fada. Porque só tem um só sustentáculo da verdade, que é o fundamento dos apóstolos. Certo? Até agora você não refutou Daniel em nada. Agora, o que a gente deve fazer é o que Paulo quer dizer com isso. Quando Paulo fala que a igreja do Deus vivo é coluna... Paulo quer dizer o que com isso? Que só tem uma coluna. Paulo quer dizer o quê? Que é uma só igreja. Paulo fala, se eu tardar, se eu virar um apostatado da fé, se eu virar um Martinho Lutero, estou fora da coluna sustentáculo da verdade.
É simples isso. Paulo, se eu tardar, se eu sair fora do evangelho, se eu cair no engano, se eu fundar outra igreja igual os protestantes fundou, estou fora da coluna sustentáculo da verdade. Ele está dando instrução ali para o seu filho na fé, São Timóteo, que é bispo também. Protestante não, católico. Quer dizer com isso, quando Paulo fala que a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade, o que ele está querendo dizer com isso? Porque Paulo não é esquizofrênico. Paulo não escreve assim, olha, estou escrevendo alguma coisa, de repente solta uma frase que não tem nada a ver com o texto que ele estava escrevendo e de repente volta para o texto. Paulo não é esquizofrênico. Paulo não faria isso com Timóteo. Tanto se você for pegar aqui e meditar 1 Timóteo 3, do 1 em diante, 1 Timóteo do 14 ali, que vai falar coluna sustentáculo da verdade, você pegar 1 Timóteo 4 ali, ó, olha só, tem todo um contexto. Olha só. Sabendo que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. O episcopado ali é bispo, diácono, etc, etc. O Espírito diz 4, né? 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espíritos embosteiros e à doutrina diabólica, de hipócritas e impostores que, marcado na própria consciência, com o ferreiro da infâmia. Ó. Olha só. Agora, o Espírito Santo ali está falando através de Paulo que irão pessoas apostatar da fé. E o que é apostatar da fé? É ir contra essa igreja e pregar outro Jesus diferente. Ao contrário que o sustentáculo da verdade ensinou pelo magistério, pelo episcopado, que são os bispos, que são as pedras, que são as colunas vivas, irão pregar outro Jesus diferente. Se você pegar o 7 aqui, 1 Timóteo 4, 7, ó, quando a fábula profana esses cantos extravagantes de comadres rejeitais. Você tá entendendo? Tem todo um contexto. Se você pegar aqui, ó, a oração por todos aqui, ó, tem todo um contexto, todo engajado em defesa da igreja. Porque Paulo está escrevendo aqui por inspiração do Espírito Santo, que o Espírito Santo assiste à igreja, Mateus 28, 20, de acordo. Quem assiste essas colunas sustentáculas da verdade? O Espírito Santo. Quem está na esposa do Senhor? O Espírito Santo. Sob o pastoreio de Pedro, o Papa Francisco, o Espírito Santo. Tem todo um contexto, toda uma hierarquia, biblicamente, teologicamente, na tradição e no magistério. Que interessante. Simples entender isso. Paulo não é esquizofrênico. Paulo não faria isso com Timóteo. Paulo não tem TDAH. Do tipo, olha, estou escrevendo. Sobre o que eu estava escrevendo mesmo? Pastor, vamos de Bíblia, cara. Já saiu do contexto bíblico, teologicamente? Depois é o Daniel que tá errado, né? Vou colocar uma frase aqui que não tem nada a ver, depois eu volto. Não era assim que Paulo escrevia. Veja o texto. Leia o texto no seu contexto. Então vamos lá? Vamos tentar entender o que Paulo quer dizer com a igreja ser coluna e sustentáculo da verdade? Bem, nesse capítulo 3, Paulo está ensinando os bispos, os diáconos, as mulheres a se comportarem na igreja. O próprio texto deste versículo 15 diz exatamente isso. Vamos ler a partir do 14. Escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Paulo está dizendo, estou escrevendo essas coisas que eu escrevi anteriormente, mas eu quero vê-lo brevemente. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Faz todo sentido. Ele estava falando sobre como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, e aqui ele fala, olha, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Só que o texto não acaba aí. E aí Paulo continua, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Qual é a verdade que a igreja deve ser coluna e sustentáculo? Paulo não deixou a gente simplesmente imaginar qual seria esta. Paulo escreveu que deveria ser essa verdade, que a igreja deveria ser coluna e deveria sustentar. Está aí, versículo 16, lembra? Paulo não... Esse cara quer defender o quê? Que eu não estou entendendo o que ele quer defender, cara. Sim, ó. Paulo já está dando instrução ali, porque Paulo já sabia que ele já ia encerrar a carreira, certo? Tá dando instrução ali pro seu filho na fé, São Timóteo. A comunidade, aos bispos, ao episcopado, como se deve portar na casa de Deus.
Certo que a igreja segue até hoje isso. E o 16, sim, é tão sublime, unamente, e proclamamos o mistério da bondade divina, manifestar na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciando ao povo, acreditando no mundo, exaltando na glória. Olha só que interessante. A finalidade de São Paulo ao seu filho na fé, a São Timóteo, é que ele chega ao conhecimento, para ele ter essa visão, para ele não se apostatar da fé, se você pegar 4, 5 ali, para seguir de acordo que Paulo ensinou a ele. Que a igreja é o único foco de adorar a Deus, a coluna sustentáculo da verdade. Porque a coluna sustentáculo da verdade, se você for pegar em Coríntios ali 15, que vai manter a integridade do evangelho, que for anunciado pelas colunas da verdade, ó, 15, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firme, por ele sereis salvo, se conservardes como vos lo preguei. De outra forma, em vão, tereis abraçado a fé. Porque Paulo, ele perseguiu essa igreja. Paulo, ele perseguiu essa coluna sustentáculo da verdade. Paulo, ele estava fora. Paulo estava divisor dessa igreja. E tanto que perseguiu e devastou essa igreja. O seu ministério, quando ele se converte, é defendendo essa igreja. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Eu estava errado. Eu se apostatei da fé. Eu persegui essa igreja. Que hoje eu reconheço que ela é coluna sustentáculo da verdade. Porque eu se tornei um membro, mais um dos colunas a sustentar essa verdade. Está passando isso, transmitindo para São Timóteo, que ele é mais um coluna que vai seguir a integridade do evangelho e manter essa integridade da sustentáculo da verdade. Que igreja é essa que mantém a coluna sustentáculo da verdade? É uma igreja protestante? São divisões? Não, é uma só igreja. É um só batismo, é uma só fé, é um só pastoreio, é um só Espírito Santo. Os 4 evangelhos ali, São Mateus, São Marcos, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São João, são as colunas que sustenta essa verdade. E não há o que revogar isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Não vou ficar perdendo tempo com esse cara não, cara. Que eles não acreditam na intercessão do santo. O protestantismo, ele não acredita na coluna sustentáculo da verdade. Ele acredita nas suas verdades. Eles acreditam nos seus fundadores e seus fundamentos. Aqui, ó. Isso aqui é um manual, cara, para a gente entender a escritura mesmo, porque o catecismo é voltado totalmente à escritura. Olha só. Que defende a igreja. E para finalizar aqui, ó, a interpretação da fé, depositório da fé, ó. Mas isso aqui não me interessa, me interessa aqui, o magistério da igreja. 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em Jesus Cristo. Isto foi confiada aos bispos, ao episcopado, né? Ali Timóteo 3. 1 Timóteo 3, do 1 em diante ali. Em comunhão com o sucessor de Pedro, os bispos de Roma. 86. Todavia, tal magistério não é acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando, senão o que foi transmitido, com sentido de que, por mandamento divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente
ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado com divinamente revelação. 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo, aos seus apóstolos, que vos escuta a mim, escuta. Lucas 10:16. Recebe quem docilidade, o ensinamento e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob indiferente forma. Por que eu faço esses vídeos, cara? Eu entendi que o foco de se combater qualquer herege, é o fundamento dos apóstolos. Se saiu desse fundamento dos apóstolos, é outro ensinamento. É protestante, ensinamento de homens. Se você seguir essa linha, como os apóstolos pregou, como os apóstolos pensavam, como os apóstolos anunciavam, como os apóstolos viviam, como os apóstolos se organizavam, como os apóstolos eram unidos, como os apóstolos amavam a igreja, você não vai cair nesses contos de comadre, nessas historinhas protestantes. Porque você conheceu a verdade. O João 8:32, conhecereis a verdade vos libertar. Que verdade é essa? Cristo deixa a sua esposa, que é a igreja, coluna sustentáculo da verdade, a esposa do mestre, e o seu esposo, que é a cabeça, Colossenses 18, ou Colossenses 2:19, certo? E Efésios 2:20, edificar o fundamento dos apóstolos. Em Atos Apóstolos 4:11 ali, ele usa com o bispo, etc, como Coríntios 28, com o cumprimento os apóstolos, e por aí vai. E Atos Apóstolos 2, os apóstolos que eles escolheram, confiaram, que são as colunas, que são as pedras. Paulo reconhece. Tiago, bispo de Jerusalém, Tiago Maior, e Cefa, que é o bispo universal, e João, o discípulo amado. São as colunas que sustenta essa verdade. Saiu desse fundamento, dessa verdade, está fora. E quem foi confiado a essa verdade? O catecismo diz ao magistério. A igreja diz que é o sucessor dos apóstolos. O catecismo, documento da igreja católica. Foi confiado todo o depositório da fé aos apóstolos que ele ensinou, que ele capacitou, e desce o Espírito Santo, essa igreja se torna pública, e o mesmo Espírito Santo que inspirava o Senhor Jesus Cristo, capacitar os apóstolos. E para a honra e glória do Senhor que assiste essa igreja. Coluna, sustentáculo da verdade. Não é igreja protestante não, meu irmão. Salve Maria.